Muito querido, uma pessoa que a gente admira e também tem o privilégio de ter como amigo. O Igor, ele é um dos pastores da Igreja Esperança, ali em Belo Horizonte. É também um dos professores do Labri Brasil, certo? Faz parte do Cristãos na Ciência, do ABC2. É casado com a Juliana, tem 2 filhos, o João e a menina, esqueci o nome. Tereza. E a Tereza. O Igor também, recentemente, no ano passado, não foi que lançou o livro? Sim. No ano passado, ele lançou o seu primeiro livro, A Escola do Messias, lançado pela Thomas Nelson. Então, se você ainda não conhece o livro, se você ainda não tem, vale a pena adquirir. Ele foi lançado durante o ano de 2021, A Escola do Messias. E eu sou muito grato a Deus pela vida do Igor, né? Pelo privilégio de estar caminhando com ele, mesmo estando em cidades diferentes, mas tê-lo como amigo e também como alguém que tem nos inspirado. Vou chamar o Edu aqui à frente para orar pelo Igor, que vai ter a tarefa de trazer a palavra de Deus para a gente nessa noite. A presença do Igor era esperada, né? Exatamente. Por 2 anos nós tentamos trazer, mas por conta da pandemia foi impedido de estar conosco. Hoje, finalmente, estamos aqui com o Igor. Graças a Deus. Privilégio. Deus Santo, nós te agradecemos pela vida do Igor, Deus, e por sua prontidão em entender o nosso convite. Amém. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa abençoar o teu servo de forma muito especial nessa noite. Amém. Use-o, Deus, para a edificação da tua igreja, para ensino, para exortação, para encorajamento. Deus, que a tua palavra, Deus, possa despertar no nosso coração o desejo de vivermos vidas mais semelhantes a Cristo, para a glória do teu nome, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Agora, saudando de forma oficial. É um prazer enorme estar aqui. Quero co-celebrar com vocês esse momento de gratidão ao Senhor por esse 9º ano aí que Deus deu de graça para essa igreja, para essa comunidade. Para mim é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme estar com os meus irmãos, alguns colegas, irmãos, amigos de caminhada, de missão, de jornada. E é sem dúvida alguma um privilégio muito grande celebrar com vocês esse momento. O Cristiano já nos apresentou, que já envio desde já os cumprimentos da nossa igreja lá em Belo Horizonte, a Igreja Esperança. É um privilégio também ser pastor naquela igreja, uma igreja que a gente tem desfrutado de muita alegria, muita presença de Deus, muito testemunho do Espírito, né? Convencendo pessoas do Evangelho, da graça de Deus. E nesse sentido, há uma identificação também com essa amada igreja, não tenham dúvida. Irmãos, eu quero desde já te convidar a abrir a palavra de Deus, nós vamos direto ao assunto. Eu quero falar de um tema que tem a ver com gratidão. E é justamente um tema que é conveniente a esse momento que nós todos estamos desfrutando aí nessa celebração, né, do 9º ano da Igreja do Redentor. Abra a Bíblia comigo. O tema é gente na graça, é gente grata. Romanos capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler aí até o verso 23. Romanos capítulo 6, verso 1, vamos até o verso 23, eu estou lendo aqui na Nova Almeida e Atualizada, você pode acompanhar também na sua tradução predileta, nenhum problema, apenas para você identificar a tradução que nós estamos adotando nessa mensagem. Romanos 6, verso 1 até o verso 23, assim diz a palavra do Senhor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, agora ele vive para Deus. Assim também vocês, considerando-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo como instrumento ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam agora a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas sim da graça. E então, haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? Porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele ao que obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa da limitação de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque naquele tempo, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres quanto à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Deus, porque, afinal de contas, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, gente na graça é gente grata. Eu tomei a liberdade de selecionar esse texto de Romanos capítulo 6, porque na verdade o capítulo 6 de Romanos é a conclusão de uma longa jornada de Paulo, desde o primeiro capítulo dessa carta, que ele leva a sua conclusão desse ensino bíblico até o capítulo 5, e no 6º ele coroa a doutrina da graça com as afirmações que nós acabamos de ler. Irmãos, é importante lembrar, essa é uma carta. Paulo está endereçando essa carta a uma importante igreja do mundo antigo, fruto do seu trabalho missionário, que estava no centro político e administrativo do grande Império Romano. Mas no capítulo 6, Paulo está reforçando o ensino muito caro à sua doutrina, ou seu evangelho, como ele mesmo se refere em muitas das suas cartas. Paulo dá uma ênfase muito particular a uma igreja que, lembrando que era composta de judeus e não judeus, de judeus, aqueles que eram, em tese, herdeiros segundo a carne de toda a promessa que Deus fizera a Abraão, Isaque e Jacó, e aqueles chamados gentios, gentios segundo a carne, estrangeiros, não membros naturais do povo da aliança. E claro, a gente sabe disso por toda a leitura da carta de Paulo aos Romanos, de Gálatas, e também a carta que ele escreve à igreja de Éfeso, e no livro de Atos, que a grande tensão das igrejas antigas, das primeiras missões paulinas, era justamente uma tensão relacionada à identidade. A identidade. Como ser aceito diante de Deus sendo incircunciso? Quero lembrar que a circuncisão era um sinal físico na carne que os judeus recebiam, como evidência do vínculo do judeu à aliança do Deus de Israel. E agora, por graça divina, Deus começa a introduzir na igreja gente das nações que não eram judeus segundo a carne, não eram circuncidados segundo a carne, mas que por uma graça, por um mistério do evangelho, essas pessoas estavam sendo incorporadas na Assembleia eleita de Deus, aquilo que nós chamamos de igreja, e agora eram igualmente participantes de toda a promessa, de todos os benefícios que o próprio Cristo, agora ele conquista pelo seu sacrifício e a sua vitória na cruz e na ressurreição. Irmãos, a doutrina da graça é um grande mistério, enfatizado por nós, a igreja cristã no Ocidente, de forma muito particular. Nós temos anunciado, eventualmente proclamado e ensinado que o evangelho não diz respeito ao que fazemos,
mas diz respeito ao que Deus fez em Cristo Jesus, quando o próprio Cristo, um homem experimentado em dores e no trabalho, como disse o profeta Isaías, conquistou de forma ativa e intencional, na sua vitória na cruz, tudo aquilo que nós não podíamos realizar. E como respondemos a esse ato grandioso de salvação? Como nós respondemos a esse evento maravilhoso em que o próprio Deus assume, nele mesmo, conquistar aquilo que não podíamos conquistar? Só existe uma resposta possível, a resposta da fé. É quando nós nos apropriamos desse evangelho, dessa boa nova, como diz Francis Schaeffer, quando chegamos diante de Deus de mãos vazias e acolhemos a obra de Deus como uma obra acabada, consumada, sem nenhuma necessidade de cooperação, de contribuição, de parceria com Deus quanto àquilo que Ele fez. Cristo é eficiente na obra que Ele realizou, não apenas em despertar fé na gente, mas Ele também é eficiente em operar tudo aquilo que Deus deseja operar em nós, até que a obra seja concluída em cada um daqueles que Ele deu o dom da fé. Mas, claro, existem alguns riscos quando nós ouvimos a boa nova. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Existe o risco do barateamento da graça de Deus. Existe o risco de a gente transformar um ato tão grandioso numa graça barata, numa graça empobrecida. Porque a gente pode tratar a graça de Deus de várias formas, mas eu quero te convidar aqui a olhar para a graça de Deus de uma forma muito específica. Há quem pense que a graça de Deus está mais próxima de um anestésico. Há quem imagine a graça assim. A graça como uma espécie de recurso que Deus dá para que a nossa dor e o nosso sofrimento sejam aliviados. Para que a nossa experiência de contradição, lamento, perda, seja de alguma maneira aliviado por essa graça. Há quem trate a graça de Deus mais como um anestésico. Mas eu quero te desafiar a olhar para a graça de Deus mais como um anabolizante. Porque você sabe, o anestésico, ele pode te aliviar da dor, mas o anabolizante vai fazer com que toda a dor valha a pena. É uma diferença grande aqui. Jesus, quando está orando no Getsêmani, transpirando e sentindo dores reais pela cruz que ele está prestes a abraçar, Jesus sofre e ele pede graça a Deus para passar por aquilo. Ele pede recursos do Espírito de Deus para poder experimentar a dor e o trabalho do madeiro. É importante lembrar, ele não faz aquilo recorrendo a uma graça que tornasse a sua cruz menos dolorida. Ao contrário, a graça faz toda a dor de Jesus valer a pena. Então olhe para a graça de Deus não como um anestésico, olhe para a graça de Deus, não olhe para a graça de Deus como uma espécie de recurso que você utiliza para aliviar sua dor, sua contradição e seu sofrimento. Não, olhe para a graça como um estimulante, como alguma coisa, como um atleta que ilegalmente usa um anabolizante para que toda a dor muscular de uma corrida valha a pena. Esse é o mistério. O mistério é que a graça de Deus não é um recurso que você tenha em mãos quando você peca, porque no seu livre-arbítrio, no seu empenho, você fracassou em se santificar. Veja a graça de Deus como um poder ativo de Deus, que não apenas te dá condições de ser salvo, mas também te dá condições de responder a todo o desafio do Evangelho, mesmo que isso custe o sangue. Nenhum mártir cristão na história do cristianismo, meu irmão, abraçou a cruz e o sofrimento da missão de ser cristão porque tinha uma graça que o anestesiava. Não, mas porque tinha uma graça que fazia com que cada centímetro de dor experimentado valesse a pena. Esse é o poder do Evangelho. É que o Evangelho não é poderoso apenas para nos salvar, mas ele também é poderoso para nos santificar. E essa é a boa nova. A boa nova não é que Deus simplesmente perdoou os meus pecados. A boa nova é que Deus, além de perdoar os meus pecados, é que Ele, além de pagar a dívida do meu cheque especial, Ele colocou um saldo positivo lá. Ele creditou graça na minha jornada cristã. Irmãos, esse é um tema caríssimo para nós protestantes. Eu vou citar aqui literalmente um antigo catecismo da nossa igreja, da nossa fé cristã protestante, do século XVI, o Catecismo de Heidelberg. Ele faz a seguinte pergunta: visto que fomos libertos de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum da nossa parte, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? Essa é uma boa pergunta. Ora, se a obra de Cristo é uma obra consumada,
se tudo que Cristo fez foi suficiente, se Deus, na sua grandeza e na sua misericórdia, nos imergiu nessa graça salvadora e está tudo consumado, por que eu devo obedecer? Por que eu devo responder com obras? Por que eu devo ser santificado? A resposta do catecismo é maravilhosa. Primeiro, porque Cristo não somente nos comprou e nos libertou com o seu sangue, mas também porque por essa graça Ele nos renova a sua imagem no poder do Espírito, para que mostremos com a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios, e para que Ele seja louvado por meio de nós. Segundo, para que pelos frutos da fé tenhamos a certeza de que a nossa fé é verdadeira, e para que ganhemos o nosso próximo para Cristo pela vida cristã que levamos. Irmãos, a graça de Deus, nesse caso, ela deixa de se tornar apenas um recurso que nós utilizamos quando erramos o nosso empenho pela santificação, e se torna o princípio ativo pelo qual o próprio Deus nos santifica. Veja bem, nós não estamos falando apenas aqui de uma graça abstrata, nós estamos falando de uma graça que é uma expressão da nossa reação ao que Deus fez conosco. A graça como uma reação total da vida. A graça como uma resposta abundante, transbordante daquilo que nós recebemos de maneira abundante e transbordante da parte de Deus. A graça que glorifica, a graça que exibe a glória de Deus no mundo, porque afinal estamos tão cheios dele, que não temos como ter outra reação, senão refleti-lo e glorificá-lo em tudo o que fazemos. É uma graça frutífera. E observe, a lógica inclusive do texto que nós lemos aqui de Paulo, é que a ingratidão dá testemunho da incredulidade, e a gratidão dá testemunho da fé verdadeira. Irmãos, a obediência do cristão não diz respeito meramente àquilo que nós somos diante de Deus e como temos que agradar a Deus. Não, a santificação e a obra grata que Deus opera em nós diz respeito a um anúncio, a uma mensagem. A mensagem que inclusive ressoa no coração do próximo, porque o próximo olha para a minha vida e vê efetivamente o que o Evangelho anda fazendo em mim. É por isso que o Evangelho ressoa no coração do outro. Mas irmãos, a graça de Deus está presente em toda a Bíblia. A graça de Deus está presente quando Deus cria o mundo. A propósito, o mundo enquanto evento da graça de Deus é evidentemente lugar de testemunho da generosidade dele. Como não olhar para a criação de Deus e não se espantar com muitas evidências da sua graça em tudo que ele criou e tudo que ele teceu com a sua mão maravilhosa? Como não olhar para Adão e Eva antes da queda e não perceber em Adão e Eva, homem, mulher, chamados para viver num ambiente de pura graça? O jardim do Éden era um ambiente onde havia uma economia da graça. Tudo que você vê no Éden é um fluxo contínuo de dar e receber. É um fluxo contínuo de bênçãos e dádivas que são transferidas dentro da estrutura da criação de Deus. Quando nós olhamos para o chamado de Abraão e Deus dizendo para ele, sê tu uma bênção, Abraão como portador de uma abundância divina a ser distribuída por onde ele passava. Maria, que é chamada por Deus como uma mulher agraciada, cheia de graça. O próprio Jesus, em João capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A igreja primitiva, marcada por essa graça ativa, graça operante, graça que desperta um coração sonolento, lá em Atos capítulo 4, verso 33, diz que com grande poder, irmão, não é pequeno não, é grande, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, abundante graça. Irmãos, cristãos precisam ser cheios da graça. Como respondemos à nossa lentidão em obedecer à ordem divina? Não é ensinando mais lei, é ensinando mais graça. É ensinando a dimensão, a grandeza, o espetáculo que foi o Filho de Deus vir ao mundo e Deus nos reconciliar com Ele por meio de Jesus. Esse ato
de extremo sacrifício divino, esse ato de entrega irrevogável, de um Cristo que nos toma pelos braços e faz o que a gente não podia fazer, que opera em nós o querer, o realizar, é essa graça incondicional, maravilhosa, cheia de vida, que nós devemos celebrar como povo de Deus. É aí que está o fundamento que nós precisamos para vivermos uma vida santa e frutífera. E a pergunta de Paulo, ela é muito didática. Que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo está apresentando uma lógica aqui. Olha, se você voltar apenas para o capítulo anterior, capítulo 5, aí no verso 20, Paulo diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como pelo pecado a morte reinou, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo. Irmãos, qual é a lógica aqui? A lógica que Paulo está apresentando é a lógica da lei, do legalismo, e a lógica da graça. Para usar uma linguagem mais didática, é a lógica da dívida e a lógica da dádiva. Existe uma diferença enorme aqui. O religioso, o legalista, aquele que tem uma relação de compensação com Deus, relaciona-se com Deus pela lógica da dívida. Ele sempre tem uma dívida a pagar. Ele sempre tem uma falta. Ele sempre tem uma demanda. Pode observar, pessoas legalistas, pessoas religiosas, ou pessoas autoafeiçoadas, são pessoas que devoram relacionamentos, pessoas que devoram tudo que está ao seu redor, são consumistas, tem uma relação com Deus sempre de demanda, nunca de abundância. Ele nunca olha para o outro no sentido de eu tenho algo para te dar aqui, eu quero te entregar algo. Não, é sempre uma demanda, é sempre um oportunismo, é sempre a procura de uma chance de impressionar a Deus, de impressionar o outro. Por quê? Porque ele funciona por uma lógica da dívida e não pela lógica da dádiva. Irmãos, esse é o ponto. Paulo está dizendo, ora, muitos irmãos podiam chegar a essa conclusão: se tudo é graça, se tudo é dádiva, se tudo é presente, é dom, por que a gente não continua pecando para a graça aumentar? Afinal de contas, não é onde abundou o pecado, superabundou a graça? Paulo se antecipou dessa tentação diabólica, que é o barateamento da graça de Deus. Ele se antecipou ao fato de que muita gente poderia fazer uso do grande ensinamento bíblico da salvação pela graça para justificar uma vida espiritualmente medíocre. Ele sabia disso. Paulo sabia disso e se antecipou. E aí Paulo fala, isso não faz sentido. A resposta dele, inclusive no verso 2, é categórica: de modo nenhum. Não faz sentido viver para aquilo que nós já morremos. Não faz sentido viver para aquilo no qual nós já vimos o nosso sepultamento. Não faz sentido. Então Paulo convida os irmãos de Roma a terem uma razão melhor para se santificar. E esse é o trunfo, meu irmão. Esse é o trunfo. O trunfo, e muita gente cai nessa armadilha, de achar que para uma igreja ser mais santa, mais frutífera, mais abençoada, pessoas viverem vidas mais íntegras, você tem que instruir as pessoas na lei e na religião. Às vezes você começa bem, você começa a ensinar sobre a graça, começa a ensinar sobre o evangelho, fala do tamanho da obra de Cristo, as pessoas se alegram, se convertem, aceitam Jesus, mas parece que dali para frente é com elas. Parece que dali para frente é competência pessoal. Ah, que bom, eu fui salvo pela graça, mas santificação é comigo, não é, pastor? Não. Irmãos, a graça de Deus é um milagre que opera na vida do cristão do início ao fim. E por uma única razão: porque a glória do seu corpo ressuscitado não pode ser de ninguém a não ser Cristo. Quando chegarmos na eternidade, os aplausos divinos, quando você chegar lá com o seu corpo glorificado na eternidade, os aplausos divinos serão para o Filho de Deus, porque cada centímetro da existência de um cristão é conquista do próprio Cristo. Isso, irmãos, isso é encorajador. Isso significa que quem me fez cristão hoje foi o próprio Cristo. Que quem me fez cristão hoje e confessar mais um dia Jesus como meu Senhor foi o próprio Jesus, que despertou em mim pelo bem e pela graça o interesse radical de desejá-lo como meu supremo bem. Dietrich Bonhoeffer, importante pastor lá da Alemanha, que foi martirizado, foi enforcado
porque ele foi denunciado como traidor político no regime do Terceiro Reich, o regime nazista. Quem não conhece Bonhoeffer, pesquise sobre ele. E Bonhoeffer escreveu um livro chamado Discipulado, é um livro que eu recomendo que você leia, muito profundo, e ele desenvolveu o conceito de graça barata. E ele diz o seguinte: a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. Atenção, a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. Hoje, nossa luta é pela graça preciosa. A graça barata, em vez de justificar o pecador, ela justifica o pecado. Tem diferença aqui. A graça barata, no final das contas, nem é graça. A graça barata, no final das contas, é uma pulsão pecaminosa radicada no coração humano que ainda não entendeu e ainda não se apropriou da grandeza da obra que Cristo realizou na cruz. Que não encarou a dimensão do que significa um Cristo que levanta da cova e da tumba e deixa ela vazia por causa da sua vitória sobre a morte. E é bem isso que Paulo continua dizendo na carta que nós lemos aí, no trecho da carta. Veja aí o verso 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ora, se Cristo ressuscitou, meus irmãos, você já parou para pensar no que significava isso para um judeu da época de Jesus? Que lia todos os sábados nas sinagogas trechos dos profetas, que anunciavam que um dia Deus faria os mortos ressuscitarem, como disse Daniel, uns ressuscitarão para a glória eterna, outros para a vergonha eterna, e de repente os discípulos olham para Jesus ressuscitado, triunfante, imortalizado, exatamente como os profetas preveram, e de repente eles olham para Jesus como um evento de uma grande ressurreição no meio da história. E eles assombrados, escondidos dentro de casa, apavorados com medo da morte, de serem pegos pelos judeus, ali depois da crucificação de Jesus, e Jesus aparece para eles sem abrir a porta, dizendo que a paz seja convosco, e eles são surpreendidos com Cristo vivo, imortal, que venceu a morte. Irmãos, pense nisso, pense no grande mistério, que é um cristão que professa Jesus, que se uniu a Jesus pela fé, que se uniu a Jesus no poder do Espírito, e que de alguma forma estamos ligados com Ele, na sua morte e na sua ressurreição. Não importa se a morte de Jesus foi há 2000 anos atrás, não importa se a cova dele se abriu há 2000 anos atrás, não importa a distância geográfica, temporal, cultural, onde esses eventos aconteceram, mas se um dia você olhou para a mensagem de Jesus anunciada pelo Evangelho, você disse sim para esse Evangelho, você disse: Ele dá conta de mim, saiba disso, meu irmão, você se uniu indissoluvelmente com Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Isso é sem precedentes, e não tem como a sua história continuar a mesma depois que você se uniu àquele evento. A linguagem de Paulo é clara: se nós estamos unidos a Ele pelo batismo, quando nós fomos imersos, como nós somos sepultados com Ele pelo batismo, e se fomos erguidos do batismo, emergidos do batismo, saiba, meus irmãos, agora nós andamos em novidade de vida. E a linguagem de Paulo é assustadora, né? Porque Paulo vai usando essa linguagem do drama, a gente vai se conectando com Jesus pela fé, e de alguma maneira, quando Cristo está carregando o madeiro, eu, você, nós, todos os santos que cremos nele, estamos unidos com Ele. E quando Ele é sepultado, o nosso batismo também sepulta o velho homem. E quando nós somos emergidos do batismo, uma nova criatura emerge do batismo. E a ordem de Paulo é: olha, se você está unido com Cristo na sua morte, se você está unido com Cristo na sua ressurreição, na sua vitória, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, agora a sua jornada é novidade de vida. Irmãos, o que é novidade de vida, senão o fato de que nós temos razões melhores para obedecer? Nós temos razões melhores para obedecer. O religioso, meu irmão, obedece por medo. O legalista obedece por pavor do inferno.
Se você olha para um legalista, e se você olha para um irmão na graça, eu contava isso lá na minha igreja, né? Que você visita uma igreja, você vai encontrar dois personagens, o João das Dores e a Maria das Graças. O João das Dores é obediente, confessa a fé da igreja. A Maria das Graças é igualzinho o João das Dores nesse sentido. O João das Dores está em todos os projetos sociais da igreja, a Maria das Graças também. O João das Dores leu a Bíblia todo ano, ele cumpre aquele programa de leitura bíblica, ele faz direitinho, e a Maria das Graças também. O João das Dores, meu irmão, não falta um culto, e a Maria das Graças também não falta nenhum culto. O João das Dores está em todas as reuniões de oração, e a Maria das Graças também. A única diferença é que quando o João das Dores peca e quando a Maria das Graças peca. Quando o João das Dores peca, ele se vê literalmente no inferno. E quando a Maria das Graças peca, ela se lembra do destino dela, e ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe que ela está indo para a eternidade. Ela sabe que a vida dela foi selada para a ressurreição. E por que ela se arrepende? Porque ela sabe que o pecado que ela pratica é um pecado que já foi vencido. Um pecado que já foi sepultado. As razões por que ela se arrepende não é baseado em medo. O arrependimento dela não é baseado no pavor do inferno. O arrependimento dela é baseado na segurança que ela tem para onde ela está indo. É novidade de vida. Ela tem razões melhores para obedecer. Ela tem razões melhores para se arrepender. A relação dela com Deus não é com pavor de um lugar que ela sabe que ela não tem que ir lá mais, que não é o destino dela. Ela tem razões melhores para fazer o que tem que fazer. Irmãos, a nossa velha natureza foi crucificada. Essa é a linguagem de Paulo. Verso 6. A nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Sabemos que havendo Cristo, verso 9, ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Irmãos, escute isso aqui. Qual é a lógica que está por trás da morte? É a lógica da dívida. É a lógica que tudo devora. É a lógica que tudo sabota. Existe uma diferença aqui, porque a lógica da dívida é uma lógica de demanda, e a lógica da dádiva é a lógica da abundância. Por isso que quem está na graça é generoso. Por isso que quem está na graça é grato. Por isso que quem está na graça transborda fruto, dádiva, não tem demandas. Lembra de Jesus? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque é abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é a lógica da dívida. Geralmente, quem vive na lógica da dívida, vive uma caminhada cristã medíocre, porque vive o tempo inteiro tentando se satisfazer. Vive o tempo inteiro preocupado com o que ele está sentindo, com o que ele está pensando, com o que ele tem que fazer. A vida dele orbita ao redor das suas necessidades. Você já viu irmãos que são tão cheios da graça, que eles perdem a preocupação consigo? E a vida do cara, a vida do irmão, é o tempo inteiro voltado para o que Deus tem que fazer, o que ele anda fazendo no mundo, o que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso fazer pelo meu filho, o que eu posso fazer pela minha filha, pelo meu marido, pela minha esposa. É um serviço contínuo. Por que isso acontece? Porque a dívida acabou. Porque a demanda acabou. Porque a fome e a sede foram saciadas. Não há mais demanda. Irmãos, escute, isso aqui é muito mais, repito, do que simplesmente um Deus que perdoa os seus pecados. É mais. Não é simplesmente um Deus que pagou a dívida. Eu tinha lá 10 mil reais de dívida e Jesus pagou os 10 mil reais de dívida. Não é só isso. Ele cancelou a cédula da dívida que era contra nós. É verdade, mas ele veio para que tivéssemos vida em abundância. Então, peraí, não é só pagar os 10 mil. É pagar os 10 mil e deixar um saldo positivo de 10 mil, ok? É isso que ele fez. É isso que a graça faz. A graça me satisfaz em Deus a ponto de eu não ter mais demandas. E se eu não tenho demandas, o que eu tenho? Eu tenho abundâncias. Eu estendo a mão, eu me compadeço, eu sirvo, eu sou grato, eu respondo o chamado divino, eu não tolero o pecado, eu respondo graciosamente tudo aquilo que ele fez comigo. Então Paulo está oferecendo razões melhores para obedecermos. Irmãos, então gratidão não é simplesmente dizer para Deus muito obrigado, ok? Gratidão não é simplesmente dizer para o outro muito obrigado. Tá, isso é um bom sinal, mas ainda não é suficiente. Gratidão, irmãos, é ter uma vida que responde à graça.
Gratidão é ter um estilo de vida que é expressão de que alguma coisa te alcançou e te saciou. Por isso que quando nós anunciamos o Evangelho baseados em gratidão, o outro olha e fala, olha, faz sentido. Eu conto a história do meu cunhado. O meu cunhado nunca quis saber do Evangelho. Ele tinha raiva de crente, raiva de crente, de evangélico, ele não gostava. O meu cunhado só abriu o ouvido para o Evangelho quando ele olhou para o testemunho da minha mãe, o testemunho de gratidão e generosidade dela. Com todas as enfermidades dela, era só gratidão. Só gratidão. Generosidade. Doando, servindo, acolhendo, hospedando, doando, adotando, porque minha mãe também adotou uma criança. Então ela adotou. Então foi justamente a lógica da dádiva que fez com que a mensagem ao ser anunciada fizesse sentido. E muitas vezes eu ainda estou entretido com a lógica da dívida. É claro que eu não vou pregar o Evangelho. O Evangelho ainda não me afetou. O Evangelho não fez ainda o que tem que fazer em mim. Eu ainda não respondi com a fé e a graça que Deus operou em mim, com a gratidão necessária. Agora vejam bem, o próprio catecismo vai fazer uma outra pergunta. Não podem ser salvos, então, aqueles que continuam vivendo sem Deus e sem gratidão e não se converteram a Ele? Boa pergunta. Igor, nós não somos salvos por obras. É verdade. Claro que não. A salvação é ato de pura graça, do início ao fim. Mas se eu sou adúltero, mentiroso, corrupto, avarento, maldizente e etc., estando na graça, eu vou entrar no reino de Deus? A resposta do catecismo é bem categórica. E ele vai citar o fundamento bíblico. De maneira alguma. Por quê? Porque a Escritura diz claramente que nenhum impuro, nenhum idólatra, nenhum adúltero, nenhum ladrão, nenhum avarento, nenhum bêbado, nenhum maldizente, nenhum assaltante, ou coisas semelhantes a essas, herdará o reino de Deus. É verdade que eu não sou salvo por obras, mas irmão, se a nossa vida e a lógica da nossa existência é disso tudo que foi listado aqui, é óbvio que você não vai herdar o reino dos céus. É óbvio. Por que é óbvio? Porque o que é o adúltero? O que é um beberrão? O que é um avarento? O que é um maldizente? Pense. São todos indivíduos que vivem na lógica da dívida e não da dádiva. Um adúltero é um devorador sexual. Um ladrão é um devorador de bens. Um avarento é uma pessoa que retém a graça. O bêbado é aquele que consome a bebida porque o coração tem falta. Todos esses pecados aqui listados são pecados que não podem entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de abundância, não é de falta. O reino de Deus não é um reino de gente que devora tudo que está ao seu redor. É um reino de gente que está com o coração transbordando de generosidade. É claro que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Então a pergunta que você tem que fazer não é pegar uma listinha moral e ficar vendo assim, será que hoje eu não menti? Será que hoje eu fui legal? Será que hoje eu ajudei a velhinha a atravessar a rua? Né? Será que hoje eu fui compassivo? Será que hoje eu fiz o bem? Não, irmãos, espera aí, não é religião. Nós temos razões melhores para obedecer. E a razão para obedecer tem que emergir de um coração cheio da abundância da graça de Deus. É quando o coração se aquieta, é quando Deus apaga o inferno do coração humano. Como diz o C.S. Lewis, quando o inferno do coração humano para de devorar os outros, as relações, expectativas que você cria sobre os outros. Já viu gente que é assim? Tem gente que tem uma relação de consumo com tudo que está ao redor dela. Ela devora tudo. Ela devora o outro sexualmente, devora o outro materialmente, emocionalmente. A relação é tóxica, a relação é doentia. Por quê? Que demanda é essa? Que falta é essa que está no coração humano? É a falta de um encontro com a abundância da vida ressurreta. Essa é a linguagem de gente que não está debaixo da lei, não está debaixo de um regime legalista de controle, não. É gente que está debaixo da graça. E aí a pergunta de Paulo, de novo, no verso 15, veja aí. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele responde de novo, de modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são agora servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Olha a pergunta de Paulo.
Irmãos, é muito evidente, Paulo está dizendo assim, olha, liberdade não é viver sem Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Não existe essa alternativa. Sabe essa coisa que a nossa cultura tem? Eu sou livre porque ninguém manda em mim. Irmãos, pela lógica bíblica, você sempre vai ter um Senhor. Inevitavelmente. A questão é qual é o Senhor que você vai ter. Esse é o ponto. A questão que está em jogo aqui não é ter ou não ter um Senhor, é ter o Senhor certo. Porque existem senhores que são tiranos. E existem senhores que são fonte de graça. E a linguagem de Paulo é muito evidente. Existem senhores que vão te aprisionar e te levar à morte. Mas existe um Senhor bendito que vai te levar à obediência que conduz à justiça. Irmãos, vejam bem, a lógica de Paulo é impressionante. Imagina essa cena, ok? Imagina essa cena. No contexto do mundo antigo, do povo de Israel, isso está no livro de Números, né, que tem essas legislações de indenização. Olha que interessante. Se você tinha um boi, e seu boi morresse por alguma razão, e você precisasse do seu boi para arar a terra e você não tem mais, você podia pedir emprestado um boi ao seu vizinho. Você chegava lá na casa do vizinho e falava, você me empresta o seu boi que eu preciso arar a terra. Daqui a pouco vem a chuva temporã, e eu preciso que a terra esteja semeada e arada para que minha plantação funcione, para que eu tenha alimento. Agora veja que interessante. Você empresta o seu boi, e por alguma razão, o boi que você pegou emprestado do seu vizinho, ele morre. Por algum acidente. Sei lá, deu um raio lá numa tempestade, seu boi morreu. Beleza? E agora, o que você tem? Além de você não ter o seu boi, você também tem uma dívida. Porque você acabou, o boi do seu vizinho morreu na sua mão. Qual era o procedimento do Antigo Testamento? Ir até o sumo sacerdote, chegar ao sumo sacerdote, você, o proprietário do boi, falecido, chegava lá para o sacerdote e dizia assim para ele, o boi morreu, aí ele ia fazer um cálculo, quanto tempo tinha o boi, quantos anos era e tal, tarará, se era o único boi do homem que você pegou emprestado, aí ele faria um cálculo, e aí desse cálculo ele fala assim, o valor do boi é tanto, você tem esse dinheiro? Não, não tem. Então é o seguinte, você vai trabalhar para esse cara, vai ser o boi dele, ok? Você vai ser o boi dele até você pagar a dívida. Até você pagar a dívida. Ora, não era incomum, muitas vezes, esse cara que trabalhava na casa do vizinho lá, que emprestou o boi, durante o tempo que foi determinado pelo sacerdote, durante o processo, ele chegar no fim do prazo, depois que ele pagou a dívida trabalhando para o seu senhor, para aquele senhor temporário, ele ter um vínculo de amizade com o senhor, era muito comum. E se isso acontecesse, muitas vezes o senhor, que era mais rico, o vizinho, falava assim para ele, quero te fazer uma proposta, você ser meu servo daqui para frente, para sempre. Você vai trabalhar para a gente, você vai ter alimento, comida, todo o conforto da minha casa, mas eu preciso que você trabalhe para a gente como administrador da minha fazenda. Você topa? E às vezes o cara topava. Tinha uma cerimônia, tinha que furar a orelha. Ele virava um servo perpétuo daquele senhor. Mas a relação muda, concorda? A relação de trabalho muda. Por que muda? Porque no primeiro momento ele trabalhava para pagar uma dívida. E no segundo momento, agora, ele está trabalhando por quê? Porque ele ama aquele senhor. Percebeu a diferença? Ele agora trabalha porque ele ama aquele senhor. Ele é um escravo, um servo voluntário. Ele não é mais um servo porque tem uma dívida. Ele serve porque ele ama. Ora, essa é exatamente a linguagem de Paulo. Vejam aí, verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração. Olha a linguagem, irmão. A obedecer de coração. Não é obedecer por medo, não é obedecer por constrangimento, não é obedecer porque a lei mandou, é obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. Eu não obedeço porque eu temo, eu obedeço porque eu sou grato. Eu não obedeço porque eu tenho uma dívida. A dívida foi paga por Jesus. Ele cancelou a cédula da dívida que era contra nós. Então agora eu tenho razões melhores para obedecer. Verso 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres em relação à justiça. Mas naquele tempo, que fruto vocês colheram, senão somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, como servo da justiça, agora, porém, libertados do pecado,
transformados em escravos de Deus, em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é a santificação. É muito evidente. Qual é o fruto que você está colhendo agora, meu irmão? É a santificação. E o fim, neste caso, certamente é a vida eterna, porque o salário do pecado, lembre-se que o pecado paga um salário, mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, para encerrar, gratidão é uma reação à graça de Deus. Está claro? Não tem outro jeito de reagir à graça de Deus. O Timothy Keller, no livro dele, Justiça Generosa, ele vai dizer que nós temos razões no Evangelho que são muito mais importantes para a gente se engajar com vulneráveis, com pobres, com pessoas com necessidade, do que qualquer outra ideologia, do que qualquer política pública, porque nós somos salvos pela lógica da generosidade. Como Deus foi generoso conosco, nós não temos como responder essa generosidade a não ser sendo generosos. Então nós temos que responder à graça recebida, nós temos que reagir à graça recebida, e uma graça operante, que está sempre subvertendo os efeitos da morte, essa morte que quer que tudo temos que devorar. Irmãos, preste atenção, uma pessoa que está à expectativa da morte é uma pessoa desesperada, por isso que ela devora tudo. Ela quer extrair o máximo de vida das suas experiências terrenas, do que ela come, do que ela bebe, do sexo que ela faz, porque existe um desespero na sua alma, radical. Mas quando a graça acalma o coração, e o coração invadido pela esperança da ressurreição, irmão, você não tem mais no que se agarrar. Você sabe para onde você está indo. Você sabe que um dia os seus olhos verão o Rei, e o seu corpo vai estar revestido de imortalidade. Você não tem do que, você não sobrevive, você vive, é diferente. É diferente sair da lógica da sobrevivência para a lógica da vida abundante. É transbordamento, é gratidão, porque fomos chamados, como Abraão foi chamado, para sermos uma bênção, e não ficar só devorando a bênção. Nós somos chamados para reconhecer a bondade de Deus e a sua graça em tudo. Então a gratidão nesse caso é a reação de gente ressuscitada, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor e queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor por essa igreja que completa 9 anos de uma jornada dando testemunho dessa graça maravilhosa, dando testemunho desse poder que vem de Deus e desperta o nosso coração sonolento a responder à altura aos teus grandes feitos. Que o Senhor nos incline a responder à altura aquilo que o Senhor fez em nós. Não porque estamos apavorados com medo da morte, não porque somos um povo desesperado em busca de sobrevivência, mas porque somos um povo reconciliado e ressuscitado, que expressa a vida abundante que um dia há de ser revelada a nós inteiramente no mundo vindouro. Até lá, que o nosso coração e as nossas palavras, as nossas obras, sejam testemunho de uma vida nova, imortal, contínua, plena, que cada obra, cada feito, cada dom, cada serviço, deem testemunho da vida nova que brota em nosso coração pela graça, Senhor. Pai, esse é o povo de Deus, que não vive na lógica da dívida, mas vive na lógica da dádiva. Que o Senhor nos desperte para o bem, que sejamos servos voluntários, que obedecem de coração à doutrina que nos foi entregue, porque é isso que um povo grato faz. É a nossa oração, em nome de Jesus, pedindo a Tua graça sobre essa igreja, sobre a missão dessa igreja, os pastores, obreiros, líderes e membros, para que sejam abundantes em tudo o que fazem. É a nossa oração em Cristo. Amém.